Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus envolva você e toda a sua família. E que hoje o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Amados, não existe na história da Bíblia um momento de crescimento do povo de Deus, um momento de estabilidade espiritual, de efervescência da fé, sem uma reforma, sem um reavivamento. O povo de Israel vai para o Egito, fica 243 anos no Egito, e 460 anos depois que Deus profetizou através de Abraão que ele libertaria seus filhos do Egito, eles vão para a terra de Canaã. 40 anos Deus permitiu que o povo ficasse peregrinando pelo deserto. E quando houve uma reforma junto ao rio Jordão, já em Josué, o povo faz uma renovação da aliança. Ali Josué faz uma reforma, um convite ao arrependimento, um convite ao abandono do pecado e de toda a idolatria. Há sempre isso. Depois de Josué veio Samuel, depois de Samuel veio Eliseu, depois de Eliseu vem Neemias, tem Josias, tem Ezequias, que vão fazer pequenas reformas, mas são reformas localizadas, reformas que abrangem apenas uma cidade. Josias, por exemplo, a reforma de Josias foi uma reforma até positiva, mas não duradoura, porque Josias poderia ter reinado muitos anos, ele reinou só 31 anos por causa da teimosia. Faraó Neco, ungido por Deus, vai fazer guerra contra os assírios, contra a Babilônia, e Josias vai ajudar os inimigos de Israel e acaba morrendo lá em Megido. Deus não permitiu. Deus até mandou um recado através de Faraó Neco, que ele não veio guerrear contra Jerusalém, contra Judá, e que Josias não deveria interferir na guerra do Egito contra os assírios, contra a Babilônia. Mas ele não quis dar ouvidos à voz de Deus e infelizmente morreu em Megido quando ele foi tentar atacar os egípcios, os soldados egípcios. Então, depois de Josias vem Ezequias. Depois de Ezequias nós vamos encontrar uma boa reforma em Neemias, que é nosso tema de hoje, e depois de 400 anos de centúria silenciosa, ou seja, Deus ficou sem falar com seu povo durante 400 anos, aí nós vamos ver uma reforma bem mais simples, mas uma reforma profunda em João Batista. Lembrando que João Batista é o segundo Elias. Malaquias capítulo 4 a gente vai estudar um pouquinho, mostrando que Elias viria, e Elias de fato veio, e João Batista veio cumprir a profecia que Deus havia proferido através de Malaquias. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Obrigado pelos likes, obrigado pela inscrição no canal, obrigado por assistir os vídeos até o final. Recebi ontem do YouTube a estatística do mês de junho. Nós tivemos quase 17 mil minutos no mês de maio, mês de maio nós tivemos quase 17 mil minutos de visualização. Significa que
a nossa série, embora as visualizações não estejam muito altas, as visualizações estão sendo boas porque quem está vendo o vídeo está indo até o final. Louvado seja Deus por isso, e que você continue assistindo os vídeos, continue compartilhando, continue se inscrevendo no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Já estamos pensando aí como vai ser a série 2025, se Deus nos permitir. Vamos trabalhar para que a gente consiga, com a graça de Deus, fazer a série 2025 melhor do que a série 2024, melhor do que a série 2023, melhor do que a série 2022, melhor do que a série 2021. Quem sabe 2025 a gente tem uma novidade radical para o canal, mas isso aí é obra do Espírito Santo, é Ele que vai dizer se vai acontecer ou não, tá bom? Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Para onde eu irei?
orar. Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Senhor que habita nos céus, Tu és Deus, acima do Senhor não existe nenhum outro Deus, nem abaixo do Senhor também não existe nenhum outro Deus. Tu és único, e por ser único, o Senhor tem uma atenção toda especial com cada um dos Teus filhos e filhas, cada uma das Tuas criaturas. Cada obra da Tua mão é preciosa aos Teus próprios olhos. Diz o livro de Gênesis que o Senhor olhou para tudo que fez e achou muito bom. Então, Senhor, muito obrigado, porque ao criar o ser humano, o Senhor também achou muito bom. E mesmo quando a gente se rebela contra o Senhor, mesmo quando a gente foge do Senhor e da sua vontade, da sua verdade, quando a gente se rebela contra os mandamentos do Senhor, contra os estatutos, as leis. Pai querido, obrigado, porque o Senhor continua nos amando. O Teu amor é incondicional. E que este amor incondicional, Pai, seja mais uma vez derramado em nosso coração, em nossa vida. Que hoje possamos aqui, neste lugar, ou onde estivermos assistindo essa mensagem, seja no hospital, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja numa escola, seja embaixo de uma árvore, onde estivermos assistindo essa mensagem, que o poderoso Senhor do céu e da terra venha nos assistir, venha tocar em cada um de nós e venha falar conosco, venha acima de tudo abençoar a gente. Abençoar a gente com o perdão, abençoar a gente com a salvação, abençoar a gente com a sua misericórdia, com a sua piedade, com o seu amor e com todas as suas bênçãos materiais, físicas, emocionais e espirituais. Que o Senhor nos eleve às regiões celestes para sermos alimentados, sustentados pelo bom Espírito Santo. Fala conosco agora, ajude-nos a entender a mensagem e não só entender, Senhor, ajude-nos a incorporar essa mensagem ao nosso estilo de vida, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, às nossas realizações. Que o nosso sentimento, Senhor, hoje seja o sentimento de Jesus Cristo. Que possamos aqui, agora, vivenciarmos uma entrega completa para uma experiência real com o Senhor. E neste momento, ao abrir da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco e assista-nos. Nós oramos, nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos aí e a gente vai conversar um pouquinho sobre a reforma de Neemias. Neemias, ele vai fazer uma reforma radical em Israel. E agora não mais em Israel, mas em Judá, né? No reino do sul. Neemias foi enviado por Deus para ajudar Zorobabel, ajudar Ageu, ajudar Joel, Zacarias, Amós. Esses profetas são profetas pós-Babilônia. Lembrando que os filhos de Israel ficaram 65 anos no cativeiro babilônico. A profecia dizia que eles deveriam ficar 70 anos. Mas Deus, em sua infinita graça, abreviou os 70 anos, ou seja, ele adiantou o cumprimento da profecia, e com 65 anos, Ciro lança um decreto mandando de volta os filhos de Israel para a sua terra. Aqui, quando a gente fala Israel, estamos falando de Israel do Sul, Judá e Benjamim, tá bom? Não se fala aqui, agora, na reforma de Neemias, nós não temos registro de pessoas da região norte, dos israelitas do norte. Eles estão na Síria, e aqui nós temos uma reforma em Neemias
para aqueles que estavam na Babilônia. Neemias, ele era um oficial do governo babilônico, dos medos e persas, agora já não mais Babilônia, né? Agora medos e persas, e ele recebe notícias de Israel. Ele recebe uma visita do seu irmão, e o seu irmão dá a ele um relatório da situação espiritual do povo, da situação geográfica da região e da situação também política, social, todas as áreas ali, ele recebe um relatório. Observe aí no capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele na cidadela de Suzã. Veio Anani, o irmão dele, com alguns outros de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntou também acerca de Jerusalém. Então como é que estão essas pessoas? Como é que está a vida dessas pessoas lá? Como é que está a situação financeira, política ou econômica? Como é que está a situação dessas pessoas lá? Espiritual? Como é que está? E aí Anani vai dar a ele um relatório. Verso 3 diz: o restante que não foram levados para o exílio, que se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Essa palavra miséria aqui, meu querido, minha querida, está relacionada a todas as áreas da vida. O povo estava na miséria mesmo, passando fome, tendo dificuldades em todas as áreas da vida. O povo estava vivendo um caos. Aliás, é típico da nossa sociedade, não é? Uns têm demais, outros não têm nada. Porque aqui a gente vai encontrar em Neemias 6 e 7, por exemplo, que muita gente lá na Judéia, aproveitando-se da miséria das pessoas, tomaram terras, tomaram casas, tomaram filhos e filhas como escravos e emprestavam dinheiro a juros altíssimos. Então, a desigualdade social, as injustiças sociais estavam muito vigentes naquele período. As pessoas não foram para o cativeiro, né? Nabucodonosor deixou só os mais pobres lá. Mas aí tinha gente que se escondeu, teve gente que fugiu para o Egito e aí volta para cá. E agora eles têm uma condiçãozinha melhor e agora vamos explorar os outros. Essa era a situação quando o povo volta do cativeiro babilônico. A situação era caótica. Mas Neemias está preocupado aqui também com a questão espiritual. Aí nós vamos para o capítulo 9. Aí no capítulo 1 mesmo ele já ora a Deus pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Deus dê a ele coragem, força, poder para trabalhar, para modificar essa situação. Aliás, o pensamento de Elias, o pensamento de Eliseu, o pensamento de todos os reformadores na Bíblia, Moisés, Josué, Samuel, o pensamento é um só, meu querido. E eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com a situação do povo de Deus. A visão deles é a visão do todo. É a visão do coletivo. E hoje nós temos que parar com essa questão de uma religião individualista, para que a gente possa começar a pensar como um povo, não como indivíduos. Ah, isso não é comigo. Ah, isso não é da minha conta. Isso não tem nada a ver comigo. Então, se eu, por exemplo, não recebo nenhum cargo na igreja, então eu às vezes, e muitas vezes, posso pensar que não estou na obrigação de trabalhar junto com aqueles que receberam os cargos, como auxiliar ou como um ajudador, como um servo deles também, para que juntos façamos o melhor pela causa de Deus. Quando a gente começa a ler o livro de Neemias, a gente encontra um homem que, ao receber notícias do povo, ele busca a Deus, agora se consagrando,
para que Deus lhe dê coragem e, acima de tudo, disposição para enfrentar a situação. E Deus, louvado seja Deus por isso, Ele sempre vai levantar homens, mulheres, em todas as épocas, que tem uma visão do todo. E ao ter a visão do todo, ele vai se levantar e primeiro se consagrar, se dedicar inteiramente a Deus, para agora ser um instrumento nas mãos de Deus, para fazer reformas, trazer o reavivamento entre o povo de Deus. Se a gente ver ao longo da história, nós vemos 517, Deus levanta Lutero. Ao longo dos 1260 anos de profecia, nós vamos encontrar Zwinglio, Hus, Jerônimo e tantos outros, os valdenses, os huguenotes. São pessoas que Deus levanta. E essas pessoas não olham para o seu umbigo, elas não olham para si mesmas, elas estão preocupadas com o povo. Ao contrário daqueles israelitas do sul, que chegaram, que se aproveitaram da situação para se enriquecerem mais, para se aproveitarem dos pobres, Neemias, ele ora a Deus, pedindo coragem, pedindo força, pedindo poder para modificar a situação. Se você ler o capítulo 1 aí, você vai ver que ele pede a Deus misericórdia e poder para ir fazer alguma coisa. Aí no versículo 11, por exemplo, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e dá aos teus servos que se agradam, temer do teu nome, que seja bem sucedido o teu servo, dá-lhe também mercê perante este homem. E nesse tempo ele era copeiro do rei. Então ele quer ir para Jerusalém, ele quer trabalhar para Deus, ele quer fazer uma obra, grande obra de reforma lá em Israel. Então agora ele primeiro busca quem? Ele não busca o rei. Ele não busca o ser humano. Ele agora não pensa em estratégia, recursos. Não. O que eu vou fazer? O que eu vou usar? Não. Primeiro eu vou buscar aquele que tudo pode. Neemias é um exemplo típico do que nós podemos fazer quando nos colocamos nas mãos de Deus. Deus disse, a obra precisa ser feita. A missão precisa ser cumprida. E Deus vai levantar pessoas. E eu já disse aqui, meu querido, Deus quer levantar você. Deus quer usar você. Não espere outros começarem. Quando Neemias ouve a situação do povo de Judá, ou em Judá, ele prontamente começa a orar. Diz o texto que, lógico, ele vai chorar aí diante de Deus, vai jejuar, ele vai lamentar toda a situação. Não esqueçam de Ezequiel, capítulo 9, não é? Os verdadeiros filhos de Deus, ele sente pelos outros. E agora ele quer que Deus haja no meio do seu povo. Então Neemias, ele busca a Deus, o que realmente pode, aquele que tudo pode. E depois ele busca o rei para ter a permissão. Inclusive no capítulo 3 vai dizer que ele não pediu nada ao rei além da permissão. Contando com a boa mão de Deus para fazer o trabalho, porque quem realiza tudo é Deus, meu querido. A gente tem só que se colocar nas mãos de Deus. Capítulo 3 de Neemias diz que ele não pede nada ao rei, ele não pede escolta de soldado, ele pede apenas a liberação por um determinado período de tempo para que ele vá a Israel reconstruir os muros e reedificar Jerusalém, colocar em ordem a cidade, estabelecer moradores das províncias, estabelecer moradores das cidades, quem vai morar em Jerusalém, o sacerdócio, os levitas, o serviço do templo, ele vai organizar tudo. Isso é uma reforma profunda que Neemias vai fazer. E lógico que você vai ver no capítulo 4 até o capítulo 7, que Neemias vai enfrentar grande oposição. Sempre que alguém se consagra na igreja, sempre que alguém se levanta para cuidar dos interesses do povo de Deus, para o bem-estar do seu povo, sempre vai haver aqueles que... Lembre-se, na época de Neemias, quando Neemias chega em Judá, tem aqueles que estavam lá extorquindo as pessoas,
cobrando juros altos, escravizando as meninas, os meninos, tomando as terras, as casas das pessoas. Quer dizer, então essas pessoas, quando vê Neemias chegar, e agora Neemias vai trabalhar pelo interesse do povo, para o bem do povo, para a felicidade do povo, eles não vão ficar felizes. Lógico que eles não vão ficar felizes. Por quê? Porque agora eles vão perder o seu ganho. E às vezes, eu já disse até na mensagem anterior, na mensagem de Elias, às vezes, meu querido, a gente quer fazer as coisas para Deus, que eu digo que a gente nunca deve fazer nada para Deus, deve fazer as coisas com Deus, né? Diz que Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, e todos aqueles que fizeram grandes coisas, fizeram com a ajuda de Deus e o auxílio do Espírito Santo, ou a direção do Espírito Santo. Então Neemias começa a orar, e agora o Espírito Santo vai usar Neemias para a realização dessa reforma. Não dá para a gente ler os 13 capítulos de Neemias, mas eu quero combinar com você para a gente ler 2 versículos agora no capítulo 9, para você ver que qualquer reforma na igreja, qualquer reforma que você for fazer na vida pessoal, na sua família, você precisa da direção e orientação do Espírito Santo. Neemias capítulo 9, versículo 20 e versículo 30. Leia comigo esses 2 versículos. Versículo 20 está escrito: o Senhor lhes concedeu o bom Espírito Santo para os ensinar, e não negou para eles o maná, e na sua sede não deixou que eles ficassem sem água. Então Deus dá o Espírito Santo, Deus dá o maná e Deus dá a água. Meu querido, a água representa a purificação. Se você observar no templo, estamos pensando em estudar brevemente, fazer uma série de 10 mensagens no santuário, né? Levítico capítulo 16 ao capítulo 28, nós queremos fazer uma análise do santuário e da liturgia do santuário, para tirar lições práticas para a nossa vida. Mas observe que Neemias, aqui ele recebe primeiro o Espírito Santo. O Espírito Santo agora vai dar a eles o maná, a boa palavra de Deus, não é? O maná é a palavra, e a água é a purificação. Ou seja, a gente pode dizer que em Neemias capítulo 9, nós temos aqui conversão, purificação e santificação. Não dá para você se consagrar, meu querido, sem comunhão pessoal com Deus, e não existe comunhão pessoal com Deus sem o estudo da palavra. É ilusão minha, é ilusão sua, achar que a gente pode fazer uma obra de consagração sem o auxílio, sem a comunhão pessoal com Deus, sem o estudo da palavra. A gente já encontra em Neemias a primeira coisa: ele ouve o relatório da situação do povo, e agora ele busca a Deus. E de forma pessoal, de forma individual, não individualista, mas de forma individual. Eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero me consagrar, eu quero fazer alguma coisa para a melhoria deste povo, para o crescimento deste povo. Então Neemias agora ele busca a Deus. E ao buscar a Deus, ele recebe o Espírito Santo para auxiliar ou para guiar, para orientar toda a reforma que vai ser realizada. Em algum momento a gente vai encontrar no capítulo 13, capítulo 8, capítulo 7 e 8, capítulo 13, ele vai encontrar que Neemias vai enfrentar, além de enfrentar a oposição, Neemias vai perder a paciência. Porque, como eu disse na mensagem de Elias, às vezes a gente quer as coisas que aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. E com Deus as coisas não funcionam assim. Quando Deus me chama para fazer uma obra, Ele me chama para fazer a obra dele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Então a gente vai encontrar aí, você vai encontrar que Neemias foi muito radical em alguns momentos. Ele forçou o povo a devolver o dinheiro que tinha tomado emprestado, ele obrigou as pessoas a parar de cobrar juros, libertar os escravos. Então ele teve que usar da força. E aí nós vamos encontrar lá em
Zacarias capítulo 4, versículo 7, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. A mensagem que Deus dá para Zorobabel, da grande obra que Zorobabel estava fazendo, que era a reconstrução do templo, Deus também dá para Neemias. Não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo. Então Neemias compreende que a obra que ele está fazendo é muito grande, mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa do Espírito Santo. E aí, versículo 30, diz assim, olha: no entanto, tu os aturaste por muitos anos, dando testemunho contra eles, através do Espírito Santo, por intermédio dos profetas, dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos povos. Neemias aqui está fazendo a confissão da situação do povo antes do cativeiro babilônico. O versículo 30 é por que o povo foi para o cativeiro. Por que o povo estava naquela situação de miséria? Por que o povo estava vivendo uma situação caótica? Por que a fé, a religião, a bondade, a misericórdia, a justiça desapareceu do meio do povo de Deus? Por causa do pecado. E mesmo o povo estando em pecado, meu querido, estando em pecado, minha querida, Deus ainda insiste com o seu povo. Eu disse na mensagem anterior, né, a mensagem de ontem, que Deus jamais abandona a gente. Deus não abandona a gente, não. Deus não desiste da gente, não. Ele envia Elias, ele envia Eliseu, ele vai enviar outros profetas. Infelizmente, os profetas, aqui está dizendo que o profeta, usado pelo Espírito Santo, vai testemunhar contra a idolatria do povo. E, no entanto, o povo não quer voltar para Deus. O povo não quer se converter, o povo não quer se purificar, o povo não quer se consagrar. Aí você vai encontrar a mensagem de Joel, capítulo 2, é dessa época. Joel também é dessa época, do pós-cativeiro. Leia comigo Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: ainda assim, diz o Senhor, agora mesmo, convertei-vos de todo vosso coração, e isto com jejum, com choro, com pranto. Olha o que Neemias está fazendo. Primeiro ele se consagra, agora ele vai consagrar o povo. E quem é que pode fazer esta obra maravilhosa na gente, meu querido? Quem é que pode realizar esse grande milagre? A gente viu que Eliseu fez grandes milagres. Por que Eliseu fez grandes milagres? Porque ele recebeu porção plena, dobrada do Espírito Santo que agia em Elias. Elias subiu para o céu, não precisa mais do Espírito Santo, porque ele já estava purificado, santificado. Então ele foi trasladado para o céu. Elias hoje está lá sentado ao lado de Jesus Cristo, julgando as 12 tribos de Israel, de acordo com Apocalipse capítulo 7. Meu querido, eu e você estamos aqui ainda. Jesus Cristo vai voltar e Ele quer realizar uma grande obra nesta terra. Ele quer levantar homens e mulheres consagrados, homens e mulheres dedicados a Deus, com uma vida espiritual efervescente, que chora, que geme, que clama por uma mudança no meio do povo de Deus, que não está desconformado com este mundo, não está satisfeito com este mundo e quer que Jesus Cristo volte logo, mas quer primeiro que Deus purifique a gente, purifique sua igreja, purifique seu povo, para que a gente consagrado, santificado e purificado seja de fato uma lâmpada a iluminar quem estiver perto da gente. Meu querido, minha querida, Joel capítulo 2, versículo 13, agora leia comigo. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é grandioso em misericórdia, compassivo, tardio em ficar irado, e grande em bondade e benignidade, e Ele sempre se arrepende do mal. Essa questão aqui, nós não vai tratar isso aqui, né? Deus não se arrepende não, tá? A questão toda, a expressão aqui é uma linguagem humana para dizer que Deus se entristece com os nossos erros
E ele se entristece porque quando a gente valoriza os nossos erros, quando a gente valoriza o mal, ele não pode agir poderosamente e bondosamente em nosso coração. Aí Deus fica triste. Arrependimento aqui é uma tristeza do coração de Deus por ver filhos e filhas que, deixando de lado a vontade de Deus, preferem seguir seus caminhos de rebeldia, de rebelião contra Deus, ou contra a vontade de Deus. Deus se entristece. Arrependimento não. Deus não se arrepende assim, ao ponto de assim, eu não queria fazer isso. Eu não gostei de fazer isso, então eu vou desmanchar. Não. Arrependimento de Deus é tristeza, por ele ver que a gente toma a decisão de fugir dele, de andar contrário à vontade dele. Então é isso que Deus quer. Então Neemias se levanta. E no capítulo 30, capítulo 10, versículo 30 de Neemias, nós encontramos, capítulo 9, versículo 30, nós encontramos que o Espírito Santo, ele insiste com a gente. Ele fala com a gente. Ele vai testemunhar contra nós. Ou seja, o Espírito Santo vai ficar batendo na porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele comigo. Dá-me, filho meu, teu coração. São apelos de Deus. E eu já disse no meu canal aqui que, nesse aspecto, Deus parece um mendigo. Como se ele precisasse da gente. E eu faço uma pergunta para você. Deus precisa da gente? Não é lamentável? É lamentável porque Deus não precisa da gente. E agora quando a gente lê Provérbios 23, verso 26, Deus dizendo, dá-me, filho meu, teu coração. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 3, verso 20, Deus dizendo, eis que estou à porta, eis que estou batendo. Quando a gente encontra Jesus Cristo clamando, vinde a mim. Mateus capítulo 11, verso 28 e João capítulo 7, verso 37. Vinde a mim, Deus está chamando, está chamando. Isaías 1,18, vinde, arguí-me, diz o Senhor. Isaías 43, 44 diz, olhe para mim. Isaías 55, Deus diz, busque a mim. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Parece um mendigo pedindo esmolas, querendo um lugar na tua vida, querendo um lugar no teu coração. E aí, Neemias 9, verso 30. O povo se rebelando, não fazendo a vontade de Deus, Deus querendo operar uma grande reforma no meio do povo de Deus. Deus vai permitir o cativeiro, é verdade. Eu já disse aqui no canal, e não vou deixar de repetir, não. Não vou me arrepender de dizer isso, não. Deus não desiste da gente. Deus trabalha para a gente. Mas Deus jamais vai fazer por você o que você não quer. Temos que parar de brincar de cristianismo para a gente perceber que nós temos um Deus que leva as coisas muito a sério. Ele está comprometido em salvar você. E Ele vai fazer de tudo para salvar você. Então Ele vai enviar o Espírito Santo para testemunhar contra você, contra essa rebelião, contra essa vida contrária à vontade de Deus. Então Deus fica apelando, chamando. E Ele vai levantar pessoas para fazer isso. Nesses dias finais, meu querido, o mundo está vivendo uma miséria. Oséias capítulo 4, leia de novo lá, Oséias capítulo 4, o mundo está um caos. Uma miséria total. Não há verdade, não há amor, não há justiça, só há arrombamentos, homicídios, adultérios, mentiras, injustiça por toda parte, desigualdade social. O mundo está envolvido nisso. E agora Deus levanta os seus servos, os Elias. Deus levantou Elias. Deus levantou Eliseu. Deus levantou Neemias. Mas a obra é de Deus, meu querido. E quem quer fazer a obra no coração da gente é Deus. Então Neemias é apenas um instrumento nas mãos de Deus e vai cometer erros. Mas é um servo de Deus que vai fazer a vontade de Deus. E aí nós encontramos, você pode ler depois o restante do capítulo, Neemias vai organizar toda a vida política, toda a vida social, toda a vida religiosa do povo de Israel, do reino de Judá.
ele se torna governador, mais tarde ele se torna governador, ele reconstrói os muros de Jerusalém, e a reconstrução dos muros representa a reconstrução da aliança, a renovação da aliança com Deus. Inclusive capítulo 10, capítulo 13, capítulo 9 de Esdras, capítulo 10 de Neemias, capítulo 13 de Neemias, nós encontramos o povo fazendo uma renovação da aliança para o relacionamento com Deus. Isso chama-se reforma e reavivamento. E quem opera isso tudo é o Espírito Santo. Neemias foi apenas um instrumento do Espírito Santo para a realização dessa grande obra. E Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, Deus quer usar a todos nós para realizarmos essa grande obra de reforma. Neemias traz para Israel a lei. Você pode ler o capítulo 9 e 10 de Esdras e o capítulo 10 a 13 de Neemias. Ele vai ter aí a leitura da lei, vai ter a renovação da aliança, e aí vai organizar a vida social, quem vai morar em Jerusalém, quem vai morar nas províncias, a questão do sacerdócio, o serviço, a doação dos dízimos, as doações dos levitas, o sustento do templo, dos sacrifícios, de onde vai sair cada sacrifício. Ele se prontifica a organizar isso aí. E Deus, nesses dias finais, ele precisa de líderes, homens e mulheres que se levantem, que levantem a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel para reavivar a igreja, para reavivar o povo de Deus, para trazer um reavivamento e reforma, a fim de preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Nós vamos ter aí agora 2 Elias, João Batista, e nós vamos ter a igreja adventista do 7º dia como os Elias posteriores a Neemias, para realizar uma grande obra de reavivamento e de reforma, a fim de preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Em João Batista, a fim de preparar o caminho do retorno de Jesus Cristo, através do remanescente de Apocalipse capítulo 12, versículo 17, capítulo 14, versículo 12, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A coluna e baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo, ela tem a incumbência de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo e preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, você quer ser um Neemias? Lógico que Neemias cometeu erros, né? Falhas, digamos, não foi erro, foi falhas, né? Ele exerceu uma liderança bem radical. E muitas vezes a gente reclama que algumas pessoas são radicais na igreja. Eu nunca reclamei, nunca vou reclamar. Aliás, eu me sinto e eu me vejo como um dos radicais. Porque não dá, meu querido, para a gente brincar com o pecado. Quando o povo estava lá casando com as mulheres, lá se misturando, e aí Neemias vai pegar lá as pessoas pelo cabelo, levar em praça pública e levá-los a confessar esse pecado, e eles fazerem promessas, juramento diante de Deus e diante do povo, diante dos sacerdotes, de que eles abandonariam o casamento misto. Então, essas atitudes radicais de Neemias não foi erro. Foram as situações em que a gente percebe que a sua liderança, ela, digamos assim, fugiu ao controle do Espírito Santo, mas a gente percebe que o Espírito Santo perdoa, o Espírito Santo, ele, digamos, conserta a situação. E aí vai dizer para Neemias que é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza tudo. É o Espírito Santo que vai fazer com que você faça uma reforma na sua vida, faça um reavivamento na sua vida, e isso dure para sempre. Não é pela força nem pela violência. Não é porque o fulano pediu, não é porque o A pediu, o B pediu, não é porque C está fazendo que eu vou fazer. Não, é porque eu quero ser diferente. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ser um vaso útil nas mãos de Deus para o crescimento da igreja. E aí o Espírito Santo vai usar você como instrumento dele, assim como usou Neemias. Neemias vai fazer uma grande reforma e um grande reavivamento ali, nas 3 áreas: área social, política e religiosa. Deus quer fazer isso nesses dias finais, também em nosso planeta. E cuidado, porque essa questão da reforma política, é perigoso até eu falar isso aqui, porque, na verdade, hoje, a gente sabe que Apocalipse 12, 13, fala que há um poder político-religioso que vai unir todas as pessoas
debaixo de uma bandeira política. E essa bandeira política vai impor leis religiosas. Além de leis civis, leis religiosas que contrariam, que combatem a lei de Deus, combatem os mandamentos de Deus. Então vai haver um Armagedon por isso. O Armagedon nada mais é do que a ordem do mundo contra a ordem do céu. As leis do mundo contra as leis de Deus. As leis dos homens contra as leis de Deus. Isso vai gerar o Armagedon. E você vai ter que escolher um lado. Por isso, hoje eu estou pedindo, hoje o Espírito Santo está pedindo para mim e para você, para que a gente se purifique, para que a gente se consagre, para que a gente se converta, para que a gente se santifique, para que a gente realmente seja um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. E no momento certo, a gente consiga enfrentar a oposição. Neemias foi vencedor contra a oposição, por quê? Porque ele estava fazendo a obra de Deus, usado, movido pelo Espírito Santo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus. E assim como o Senhor enviou o Espírito Santo nos dias de Neemias para operar uma grande reforma e um grande reavivamento no povo judeu que voltou da Babilônia, que o Senhor hoje envie o bom Espírito Santo também para operar um grande reavivamento e reforma no meio dos Teus filhos e filhas nesses dias finais. Ajude-nos, ó Deus, a viver a fé. Ajude-nos hoje a ter saudade do céu, a ter saudade da vida eterna. E, acima de tudo, ajude-nos hoje a desejar, trabalhar para apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos coragem também. Nós te pedimos as tuas bênçãos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.